Oi, gente! Meu nome é Marinês Miranda de Oliveira e eu sou estudante de Letras Vernáculas com Italiano como Língua Estrangeira na Universidade Federal da Bahia. E hoje eu vou apresentar para vocês o livro Io Venditore di Elefante, Una Vita Perforsa, tra Dakar, Parigi e Milano. É apresentado, né, a narração em primeira pessoa, então, em alguns momentos, né, tem a marcação das aspas, né, para citar falas de personagens. Mas o protagonista principal é o Papicoma. Alguns dos outros personagens são os amigos dele, que no total eles se tornam uns 12, né? 12 senegaleses. Porém, amigos mesmo, ele tem alguns, né? Uns seis, mais ou menos. Só que o livro ele traz também essa questão, né? Da importância de ter amigos, né? Das, das amizades, para ajudar, né? Para dar um prato de comida, às vezes para permitir, né? Uma noite de sono, né? O livro começa com um sumário, né? Que tem 32 tópicos. E esses tópicos, ele se debruçam, né? Sobre as vivências que ele teve. Então, tem nomes de pessoas que ele encontrou, tem nome de lugares por onde ele passou, tem os ofícios, né? Que ele fez também. É um livro do escritor senegalês, Papi Kouma. Ele é senegalês, mas depois de 10 anos na Itália, né? E por ter se casado também com uma italiana e ter tido um filho, ele conseguiu, né, a cidadania. O livro também conta como autor também, né? O escritor e jornalista Oreste Pivetta, que foi a pessoa que incentivou, né, o Papi Coma a escrever o livro. Porque ele era o jornalista que via sempre o senegalês lá e ele percebeu, né, como ele ia bem com o italiano e como ele era um bom contador de histórias, né? Então, ele se interessou pela história de vida do Papicoma e propôs a ele, né, a ideia de escrever um pouco sobre a vida dele e sobre as dificuldades também que ele enfrentou, né, na Itália, em Paris, enfim, na Europa, né, como imigrante, né, fora da sua terra. Então, o livro ele já inicia, né, com é, o- um livro, é um livro como uma biografia, né? E cada um desses tópicos ele representa, né, as situações vividas, vivenciadas naquele local, sofrimento em geral. Inicialmente ele fala sobre o ofício de vender, né? Que ninguém na família dele tinha é, vendido assim. Ele foi o primeiro da casa dele. Mas ele veio de uma família pobre, né? Ele morava no Senegal, em Dakar. E ele conta, né, como que, sobre a pobreza, né, daquela sociedade e a questão da economia, como os governantes, né, não ligavam muito para o povo, mas que o povo, ele sofria e demonstrava de sofrimento, né, a indignação através das manifestações. Porém, eram manifestações que o governo não, simplesmente não dava ouvidos ao povo. Algumas vezes faziam, né, de forma corrupta, dava dar dinheiro para que eles se calassem, porém, nada, a situação não mudava, né? Então, ele viu que ele era necessário ele sair daquele local, né, para conseguir melhorias de vida. Mas ele tinha um sonho também, né? Ele gostava de fazer cerâmicas, ele queria, né, se especializar em cerâmica e ir para a França. Só que as pessoas ao redor, né, a gente já vê um pouco assim da como que a violência, né, atravessa também os sonhos, né? Então as pessoas diziam, isso não é coisa pra você. Então imagine, né, uma pessoa de uma família pobre fazendo cerâmicas. Mas ele tenta, né, ver formas para crescer na vida. E aí ele, com o apoio de alguns primos, né, os primos que faziam viagens, né, para trabalhar fora, em outros países, eles chegam, né?
com trajes diferentes, né? Roupas bonitas. E contam como era a vida, né? Fora do país. Faz meio que uma propaganda, né? E convida ele também a viajar e para outros países para buscar em busca de melhorias. E com isso ele vai para um país que era próximo, que é o país da Costa do Marfim. E é lá que ele começa, né, o ofício de vendedor. Então, a primeira vez que ele começa a vender lá. E aí ele diz também no livro, né, que ele aprendeu o italiano vendendo, porque ele sempre estava em contato, né, com pessoas que eram de outras nacionalidades, então italianos. E ele vendia, né, marfim, que é um produto, né, feito a partir né, das presas dos elefantes. Inclusive, o país Costa do Marfim é conhecido por esse nome, por colonização, por conta da busca, né, que é muito grande, né, desse produto lá. Ver um pouco também da questão do estereótipo, né, sobre a África. Por exemplo, o nome do livro é Eu, Vendedor de Elefantes. E se a gente for parar para pensar, ele não vendia os elefantes em si, reais. Porém, eram miniaturas de elefantes, né, que ele fazia artesanalmente. Mas não só isso, ele também vendia o marfim. Então, assim, o marfim veio do elefante. Então, foi necessário que elefantes morressem, né, para que o marfim fosse vendido. E aí ele fala um pouco, né, que a vida lá na Costa do Marfim, ele vai para lá com 20 anos, né? E ele se sente bem porque ele está vendendo, porque ele está lucrando. E ele começa a pensar, é uma venda que não me desgasta muito, porque, por exemplo, com as cerâmicas ele tinha um trabalho muito maior, né? Então, era geralmente um trabalho muito grande que às vezes não lucrava muito. Já com o marfim, não. Era algo que ele recebia e ele vendia, e era algo que saía rápido. Então ele começa a lucrar, ele começa a ver a independência, ele se sente muito feliz por estar ali, né? Então, ele acha que ele está conseguindo seguir com a vida dele. Só que tem um momento da vida que é, ele, ele fala, né, que lá era uma cidade que estava 24/24, né? Então, meio que ela não parava, estava sempre, né? Sempre ativa, né? E também eles trabalhavam de domingo a domingo. Enfim, só que tem um momento do livro que ele começa a se sentir mal. E aí a gente vê como que ele sofreu também. E aí ele começa a sentir um mal-estar. E aquele mal-estar não deixa ele bem. Então, às vezes, ele não consegue continuar com o desenvolvimento do trabalho dele. Só que sempre quando ele vai ao médico, o médico fala que não, ele não tem nada. De tanto receber não, que não tem nada, e se sentir mal, ele procura alguns curandeiros, né? E ele fala que na África tem muito dessa cultura, né? Inclusive a família dele, o pai dele era curandeiro antes de ir pra França e tinha poderes, né? Só que depois de ir pra França, ele meio que perdeu. Mas, enfim, alguns falam que é questão do mal-olhado, ou que alguém fez algo de ruim pra ele, que ele deveria oferecer sacrifícios. Só que é, ele faz mostrar que às vezes isso também era algo que levava o dinheiro dele. Então, depois ele encontra um médico que disse que ele estava com febre tifoide. Então, nesse momento do diagnóstico, ele não sabia muito bem o que era e se ele iria morrer. Então, ele fica preocupado e ele pensa: vou voltar para o meu país, vou voltar para o Senegal, vou voltar para Dakar. Porque se é para eu morrer, que seja perto da minha mãe, perto da minha família. Então, ele vai e volta para Dakar. E quando ele chega lá, ele vai pro hospital e lá no hospital as pessoas falam assim: o que é que você está fazendo aqui? Deixe o leito para os doentes. Você está bem. E aí ele começa a dizer, né, que o ar, né, da nação dele o curou. Então, o livro traz também essa questão da saudade de casa, né, de certa forma, nostalgia. E é como se o ar, né, os ares, né, do país dele trouxe ele de volta. Mas ele fala também da questão que talvez fossem os espíritos, né? Porque ele fala que na cultura dele, eles acreditam muito nessa questão dos espíritos e talvez os espíritos que estavam lá no país
da Costa do Marfim não quisessem que ele estivesse lá, né? Então, depois de um tempo, como lá as condições de vida não eram tão boas, né? Ele queria buscar algo para crescer. Ele pensa inicialmente em ir para Espanha, porque para ir para Espanha não custava tanto. Só que ele se consulta com um adivinho que diz que é melhor que ele vá para Alemanha, né? Em italiano, Germania. Então ele vai para ele fica com esse objetivo de ir para a Alemanha. Só que para ir para a Alemanha ele precisa passar na Itália. Aí é isso que ele diz, né? Então inicialmente aí ele vai para a Itália e lá ele começa a fazer as vendas. Só que assim, as vendas ele já começou na Costa do Marfim, né? Então ele já tinha uma experiência com vendas. Quando ele chega na Itália, ele encontra com muitos primos, amigos e o pessoal, né? Ele geralmente tinha uma ligação muito grande. Então são meus conterrâneos, são meus irmãos, são minha família, né? Então eles tinham uma amizade muito grande. Então quando ele chega lá, ele já é recebido, alguém já dá instruções, ah, você faz isso, você pode ver, você sabe vender, então, enfim. Aí ele começa a vender, ainda no início ele não sabia muito bem italiano, porém diferente dos outros, ele buscava sempre, né? Então, o texto mostra também que todas as noites, né? Quando ele voltava do trabalho, ele pegava a gramática e ia estudar. Então, foi assim que ele foi melhorando também com o italiano dele. E também porque ele dizia, né? Eu estou nessa situação. E como ele sofria muito com as vendas, né? Também porque lá eles estavam mesmo de forma clandestina, né? Eles eram vistos como clandestinos. Então, os guardas, os vigias, sempre estavam de olho nas vendas, né? E se eles encontrassem com eles, eles poderiam pegar as mercadorias e até mesmo eles poderiam até levar uma carta de despejo, né? Para que eles fossem embora do país. Então, ele diz, né, que ele estava sempre em estado de alerta. Ele não conseguia ficar tranquilo. Ele sempre ia vender, mas sempre olhando, observando e vendo como fazer, né? E sempre sabendo que a qualquer momento ele poderia ter que guardar as coisas e sair correndo. Então, mostra muito essa dificuldade que ele enfrentou do início ao fim e muitas vezes que ele perdeu as mercadorias, né? Que as mercadorias foram levadas mesmo. Então, não foi fácil que ele vivenciou. E além disso, né, que essa é uma violência, né, do Estado, né, que contra essas pessoas, porque ele deixa claro, né, que ele percebe que não era somente eles que vendia esses produtos. E os produtos dele não era, ele não vendia drogas, né? Ele vendia apenas colares, artesanatos, os elefantezinhos dele, né? Que eram feitos de, às vezes, de madeira, de vidro, né? Eram produtos artesanais, colares, máscaras também ele vendia. Então, assim, não tinha muito motivo para fazer isso, né? De levarem, mas porque eles eram clandestinos, então eles não tinham direito, ninguém olhava para ele como se eles fossem pessoas, né? Realmente. Então a gente vê muito essa dificuldade dele, essa trajetória, né? Que não foi fácil. Eu estou errado, Senhor. E abaixar sempre a cabeça, eles não podiam olhar nos olhos do, do policial, do guarda, porque era uma questão mesmo de se eles estivessem embaixo, né? Eles estivessem em cima. Esse sentimento, né, de sempre de se humilhar, de se abaixar, de sempre baixar a cabeça. Então, ele não queria se apresentar em frente a um policial em algum momento e não saber o que falar, porque tudo era motivo de ter problemas para eles, né? Então, às vezes, eles levavam a mercadoria dele, mas se não bastasse isso, poderia levar eles para a prisão, ou poderia até dar um motivo para que eles recebessem uma carta para serem mandados embora do país. Então, surge a lei, né, e o permesso de soggiorno, né, que era a condição para que eles pudessem viver, né, ali no país, sem serem vistos mais como clandestinos. É, ele buscou formas de conseguir aquilo e ele acabou se tornando o presidente da Associação dos Senegaleses, né? Então, era uma associação que recebia essas pessoas estrangeiras, né, que ajudavam, porque às vezes eles não se abriam
quando tinha tantas necessidades, e às vezes eles não eram socorridos, às vezes quando eles tinham situações a serem resolvidas, ninguém estava disposto a ajudá-los. Então, a associação foi algo para ajudar. E ele se tornou o presidente da associação porque ele estava sempre em busca dos direitos, né? Estava sempre estudando, né, para conseguir ajudar, se ajudar e ajudar também os outros, né? Então, tem um momento mesmo que, ainda depois dessa associação, quando eles já conseguem um permesso de sojourno, ainda assim eles têm essa dificuldade com as vendas, né? Porque eles falam que era realmente uma perseguição, porque não era apenas eles que vendiam produtos. Tinha pessoas que vendiam produtos, por exemplo, Lacoste, Cartier, que eram produtos falsos, né? Porém, somente eles eram culpados. Somente eles que eram os culpados, né? Então era como se tinha que ser o pessoal da associação. Então, por mais que eles tivessem conseguido o permesso de sojourno, a situação deles não mudaram da noite para o dia, não foi como se eles estivessem no céu. Ele mesmo menciona isso. Mas parece que a situação ficou ainda mais difícil, porque em alguns momentos eles tinham que sofrer para poder conseguir sobreviver, para conseguir seguir em frente em meio àquela situação, que não foi uma situação fácil. Se não bastasse isso, ele enfrentou também sofrimento por parte dos dele mesmo, porque às vezes tinha senegaleses que não eram bons. Então, como foi o caso quando ele foi para a França, lá ele enfrentou dificuldade porque o que estava lá às vezes se aproveitava dos mais novos e cobravam preços, né, muito, muito altos. E às vezes também a forma de vender, né, não era algo bom, ele não conseguia vender bem porque sempre tinha alguém para fiscalizar e, enfim. Era muito difícil a situação que ele começou a dizer que ele não se via na França, que ali não era o lugar dele, e também o que ele sempre via foi ofertas, né, de pessoas para que eles fossem vendedores de drogas, né? Mas ele nunca aceitou aquilo. Então ele viu que aquilo não seria algo bom, então ele dispensou aquela ideia e falou: aqui não é o meu lugar, eu vou embora, vou voltar para a Itália. E aí na Itália que ele teve, né, essa opção de conseguir o permesso de sojourno. Então ele, com o tempo, né, ele estava voltando, né, a conseguir a sua dignidade, né? Então, várias vezes, por motivos, eles eram levados às delegacias, né? E, por exemplo, teve um momento que ele estava com um amigo que tem uma namorada italiana e do nada chegava um policial, um guarda, para falar: você, o que está fazendo com esses? Então, assim, era como se ela não poderia estar com eles porque é como se eles fossem errados, né? Só que na verdade não, eles não tinham feito nada de errado. E, enfim, eles eram levados para a delegacia. Às vezes ficavam presos por 2, 3 dias lá, depois soltavam eles. Não foi algo fácil mesmo, né? Foi realmente uma perseguição, podemos dizer assim, perseguição mesmo. Assédios, né? Por exemplo, quando ele estava doente, em um momento ele teve até úlcera, porque às vezes não se alimentava muito bem, né? Ele saía sempre para correr atrás, né? Trabalhar e tudo mais. Então, ele acabou desenvolvendo a úlcera. Um dos médicos, né? Nem fez cobrança, né? E falou assim: você deve estar com úlcera, tome esse remédio. Só que depois de um tempo, ele não estava indo no hospital. Teve um dia que ele caiu mesmo de fraqueza e ele desmaia. E os amigos dele levam para o médico. Só que ele vai para o hospital e lá as pessoas fazem meio que uma revista nele e tiram as calças dele. Só que isso é algo estranho que aconteceu. E na hora eu entendi que ali pode ter sido um momento que ele foi sofreu um abuso, né? Porque aí quando os outros médicos vêm, ele fala: aquele enfermeiro me toca, me tocou, enfim. E aí o outros falaram assim.
não diga isso ao médico. Ele faz assim com todos, né? Então, aquilo foi algo estranho. Também teve momentos que ele estava em um carro, né? Que ele tinha pegado carona com um senhor de meia idade. E esse senhor de meia idade meio que estava também assediando ele. Teve um momento que perguntou, né, se ele gostava de mulheres. E no final das contas, né, ele até falou que ele poderia fazer coisas que a mulher poderia fazer também. Enfim, ou que poderia levar ele para conhecer uma mulher. Sendo que ele falou que ele não estava interessado nisso. Se ele quisesse, ele poderia ele mesmo, né, ir em busca de uma mulher. Enfim, teve situações também pela questão da religião. Ele é muçulmano, então ele tinha rituais para cumprir. Tinha momentos que ele tinha que festejar ou fazer sacrifícios. E tem um momento, inclusive, que ele tinha que fazer um sacrifício como um animal, mas ele não consegue, enfim, a liberdade de. Então ele faz em casa e acabam que eles quase morrem, porque acaba pegando fogo na casa. E assim, foi um momento. Eu tô rindo, mas não é pra rir. É, acaba pegando fogo, fumaça na casa, e assim, eles tinham medo até da polícia, porque a polícia não era pra eles. Então ele dizia assim, né, que a polícia não era pra eles, né? Então, ele tinha medo de chamar a polícia, então eles tentavam apagar o fogo e buscar formas de. E aí ele dizia para o dono da casa, né, que não, está tudo tranquilo, estamos fazendo uma festa. Quando na verdade eles estavam quase morrendo mesmo, mas eles conseguem uma forma de apagar, né, o incêndio e ficar tranquilo. Mas isso para falar, né, que em muitos momentos, em várias violências, eles não têm uma casa fixa. Eles estão sempre tentando comprar, alugar um local, mas às vezes sempre é negado para eles, ou os preços são muito altos. Então tem um momento que fala que eles fizeram da casa o carro, né? Porque eles não tinham onde ficar. Então a única solução foi o carro. Diz também que por conta das vendas teve. Quando ele volta novamente para a Itália mesmo, né? Isso é depois de 2 anos. Então ele diz que ali já não é como antes. Muitas coisas mudaram. Agora também já tem muitas pessoas estrangeiras, pessoas marroquinas, pessoas de outras nacionalidades. Então a concorrência estava muito grande. Ele vender não era mais como antes e às vezes tinha mais fiscalização. Às vezes parecia que quando eles iriam vender, as pessoas recebiam como se eles fossem assaltá-los, né? Então, assim, não estava sendo algo bom. Inclusive, tem um momento que ele está na praia para vender. E aí chega os policiais e ele corre. Mas ele não estava correndo porque ele estava com medo dos policiais. Ele disse que estava correndo porque ele não queria que as suas mercadorias fossem levadas, como foram levadas muitas, muitas vezes. Mas por ele ter corrido, ele sofre a violência física, ele apanha dos policiais. Enfim, eles ficam com raiva dele, né? Então, ele recebe acusações dos policiais, acusações falsas, inclusive, dizendo que eles estavam é, protegendo os marroquinos que estavam vendendo drogas. Enfim, em muitas situações eles sofrem. Eles sofrem estereótipos também, porque tem um momento que eles estão, né, na delegacia e os policiais, né, os guardas que estão lá com eles, começam a fazer brincadeiras com eles e dizer, porque um tinha o cabelo rasta, né, cabelo com tranças e crespo. Aí esse aqui é o tal do jogador tal. Aí ele menciona alguns nomes, né? E aí quando fala para o Papi, Papi é não sei quem. Quando ele isso, ele fala assim, não, meu nome não é esse. Porque nesse momento que o perímetro de ouro, né, eles já não são mais ilegais no país, né? E começa a se impor, a ter colocar a sua voz, né? Então ele diz, não, ele não se chama assim. E eu também não me chamo assim. E aí ele falou, vocês têm o nosso passaporte, vocês pegaram o nosso
permessa di soggiorno. Você sabe os nossos nomes. Chame pelos nossos nomes. Aí eles, estamos brincando, vocês são meus amigos. Aí eles disseram, vocês nos prendem, tomam as nossas mercadorias e ainda dizem que estão brincando? Eu não estou aqui por causa de brincadeira, eu estava vendendo para sobreviver. E vocês estão dizendo que estão brincando? Façam o trabalho de vocês. Nos respeitem. Nós merecemos respeito. Então, em muitos momentos, eles recebem muitas palavras que são palavras, né, de realmente de preconceito, de xenofobia. Muitas vezes mandam que eles voltem para casa deles. É um livro bastante rico, faz realmente a gente perceber a realidade, né, das dificuldades dessas pessoas, né, que são imigrantes, que estão, né, em outros países, que às vezes não têm acesso, né, aos direitos e não são vistos pela sociedade ou são marginalizados, né, são vistos como delinquentes, como pessoas que vão estar fazendo coisas ruins, né, maldades, e nunca como seres humanos, né? Então, o livro traz essa crítica, né, e a vivência realmente do Papi Coma, né, que foi um homem que foi muito resiliente, né, ele resistiu, e mesmo em meio a tudo, né, ele disse que ele não tinha, né, uma solução a não ser vender, porque era vendendo que ele conseguiria, né, todas as coisas necessárias. E não apenas isso, né, ele também conseguiu, né, formas de trazer também para a Itália, né, um irmão dele, através, né, dos trabalhos. Em muitos momentos também ele foi, além de ter as mercadorias levadas, teve momentos que ele foi furtado, né, que levaram o dinheiro dele, o dinheiro que ele tinha feito com o trabalho, o dinheiro que ele tinha para viajar. Então, a vida dele não foi nem um pouco fácil. Que eu falei aqui foi apenas uma introdução, né, de tudo, porque tem muitas coisas a serem faladas e realmente o livro é dividido em 32 partes e cada parte, né, traz algo de novo, mas eu digo que é muito importante que vocês leiam, né? O livro realmente, ele é um livro muito importante que vale a pena, né, ser lido para a gente entender, né, a realidade dessas pessoas e agir também de forma diferente, né? Então, em nenhum momento ele menciona a questão do racismo em si, mas é só a questão mesmo da xenofobia e talvez o racismo se dê na hora dele trazer os estereótipos, né, para falar dos jogadores e fazer referência a eles, né? Mas, assim, o que a gente vê mesmo é a questão da xenofobia, porque por eles serem de outras nacionalidades, eles não são vistos ali, não são tratados como seres humanos. Eles são sempre a parte ruim. E é algo que ele sempre questiona no livro, né? Que ele traz à tona. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade e obrigada pela atenção. Leiam e depois pesquise também. O Papo Coma tem o Instagram. E é isso. Tchau.